Se você quer fazer concurso público, preciso contar uma verdade que ninguém te fala. 87% dos candidatos desistem nos 3 primeiros meses. Eu acompanhei muitos concurseiros no início da preparação e o padrão é sempre o mesmo. Eles chegam cheios de gás, todos motivados, compram todos os materiais, se inscrevem nos cursinhos, estudam várias horas por dia. Só que com o tempo descobrem que o caminho não é tão curto assim, que não vai ser fácil manter aquele ritmo frenético e vai cansando até desistirem de vez. Nesse vídeo, vou mostrar exatamente os erros que os concurseiros cometem. Entretanto, eles são plenamente evitáveis. Se você quer estar naqueles 13% que realmente conseguem avançar até a nomeação, assiste esse vídeo até o final. O primeiro erro costuma ser o motivo que fez você procurar um concurso público. O motivo que te faz escolher fazer um concurso público é essencial para te dar força durante a preparação. Vão ter vários momentos onde você vai ficar desanimado, não vai ver o progresso rápido, vão ter várias dificuldades que te jogam para baixo e te fazem desistir do concurso. E aí o motivo que você escolheu que vai te trazer força para você continuar. Então tem alguns motivos que são certos e alguns motivos errados para você decidir. Um deles é a busca pela estabilidade profissional. Esse é um motivo correto. A pessoa quer um trabalho público onde ela consiga ter uma estabilidade, que não vai ser demitido, que tenha um salário que você sabe que não vai ser cortado, você não vai perder o emprego facilmente. Então toda essa estabilidade é um bom motivador para você resolver fazer um concurso público. Um outro bom motivo é o salário. Obviamente que o salário vai influenciar muito na decisão do cargo que você quer escolher, mas ele também não pode ser o único motivador, porque senão você não se adapta bem ao trabalho no serviço público e só o salário não é o suficiente para te manter motivado para continuar estudando, porque você pode conseguir um salário melhor também na iniciativa privada. As estatísticas mostram que para a maioria dos cargos que tem no serviço público, o salário é maior no trabalho público do que no trabalho privado. Um outro motivo muito bom para você escolher é a identificação com o serviço público. Então tem muitas pessoas que tem um sonho de ser um policial, um delegado, um juiz, um médico. São situações que fazem com que você se dedique mais para a preparação, porque você quer realizar o seu sonho. E para isso é importante também que vocês pesquisem a atividade que é desempenhada por cada cargo para poder se identificar. Porque muitas vezes você vai imaginar que, eu vou ser policial e eu vou trabalhar com isso. Mas na realidade tem várias funções dentro da carreira e você pode acabar prestando para um cargo que não é exatamente a atividade que você espera. Aí depois que você é aprovado, começa a trabalhar, você acaba se desanimando e alguns até desistem de vez, pedem exoneração e voltam para a iniciativa privada. Um outro bom motivo, e foi justamente a minha situação pessoal, é a carga horária do trabalho. Então eu trabalhava na iniciativa privada e tinha uma carga de trabalho exaustiva, 10, 12 horas por dia, viagem para cima e para baixo. Então eu já estava num ponto que eu queria uma estabilidade maior, né? Então foi um dos maiores motivadores que me fez permanecer estudando durante 3 anos até conseguir a minha aprovação. Alguns motivos não são fortes o suficiente para te manter motivado e estudando durante 2, 3 anos. Por exemplo, busco um conforto, uma acomodação, não quero trabalhar muito. Não bate muito porque você vai ter que se esforçar demais para conseguir esse emprego. Então é difícil você que não quer trabalhar muito ter que estudar muito para conseguir o trabalho, né? Não vai bater, em algum momento você vai sentir e vai desistir. Um outro motivo é a pressão familiar. Então eu tenho uma família que é de servidor público e aí todo mundo espera que eu faça também, continue a tradição. Isso daí não é o suficiente. Quando a pessoa não escolhe por conta própria, ela enfrenta a dificuldade de manter a disciplina necessária para estudar durante um bom tempo. Um outro caso é quando você escolhe só pelo salário. E aí tem as situações que a gente vê no dia a dia, onde a pessoa se dedicou bastante, conseguiu um cargo com salário ótimo, mas aí o trabalho em si não interessa para ela. Aí ela fica desmotivada, faz o trabalho de qualquer jeito, acaba entrando até em depressão, né? E você fica meio que escravo ali, preso àquele salário. Depois que você começou
pessoa receber, é difícil você mudar o padrão de vida condizente com aquele salário. Então, para a pessoa abrir mão do emprego e buscar um outro concurso, buscar uma outra atividade na iniciativa privada, é bem difícil. Então, você se arrasta durante muitos anos fazendo algo que você não gosta por causa do salário que é recebido. E um outro motivo que também gera alguma dificuldade é quando a pessoa perde o emprego e aí resolve fazer o concurso público, porque depois vai ser mais difícil dela perder emprego, porque ela ganhou a estabilidade. E aí ela tem uma reserva financeira da rescisão e vai usar essa reserva para manter as despesas normais, fora a compra de materiais para estudar, cursinho, inscrições e tudo mais. E normalmente a conta não fecha, né? Você tem uma reserva que vai te deixar ali, vamos supor, 1 ano sem precisar trabalhar. Só que a preparação para o concurso, em geral, demora mais do que isso. É difícil você ver casos onde a pessoa estudou 6 meses, 7 meses, 8 meses e já passou. Tem que estar tudo muito bem casado, né? Ela ter conseguido estudar muito bem, o edital ter aparecido no momento exato e depois feito a prova, conseguido passar e a nomeação também ser rápida, todo esse processo encaixar no tempo que você tem de reserva financeira. E isso é raríssimo. Então, você não pode usar isso como uma regra para ser uma motivação. Se você está nessa situação, tem que repensar toda a tua vida, né? Talvez até mesmo conseguir um outro emprego na iniciativa privada e continuar trabalhando e estudando, conciliando os dois. Nem que seja um emprego de meio período para você ter mais tempo para estudo, mas isso vai te dar uma tranquilidade para continuar e ter energia nos momentos de dificuldades, que vão ser muitos, a gente vai ver à frente. Antes da gente ver cada um dos erros que o concurseiro costuma cometer, eu queria só deixar bem claro o que o concurseiro abre mão quando ele resolve se dedicar aos estudos. E o que mais você vai abrir mão é do seu tempo. Você faz uma série de atividades atualmente e você vai ter que mudar bastante essas atividades para dedicar tempo para o estudo. Então você vai precisar dedicar de 4 a 8 horas diárias para o estudo. Então, uma pessoa que trabalha vai dedicar menos tempo, por exemplo, umas 4 horas por dia. E aí você vai tentar encaixar na tua programação semanal 4 horas por dia para o estudo. Obviamente que essas 4 horas, hoje, você dedica a alguma outra coisa que seja mais interessante, né? Vai ser algum lazer que você tem, alguma atividade que você vai ter que reduzir para encaixar o tempo de estudo. Outro ponto é que você vai ter que ter uma vida mais regrada. Então, o estudo tem que ser constante. Todo dia você tem que fazer um pouquinho dele. Quando você vai para uma noitada e fica até de madrugada e bebe, no dia seguinte você não consegue produzir. Então, você vai precisar ter uma programação mais contida, né? Vai se divertir um pouco menos até. Vai sair com os amigos? Vai, você vai beber com eles? Vai, só que aí você não vai beber o que você bebia antes, vai beber um pouquinho só para não comprometer o teu dia seguinte de estudo. Então você vai mudar um tanto da sua vida, ela vai ser um pouquinho mais regrada durante esse período de estudo. Você também vai reduzir um pouco do convívio familiar e com os amigos. Você não vai conseguir ir a todos os encontros dos seus amigos. Marcaram uma pizza na terça-feira, um encontro, vamos no cinema na quinta-feira, vamos no teatro na sexta-feira. Então você vai tendo várias programações mesmo durante a semana com os amigos. E isso vai ter que reduzir um pouco, você não vai conseguir ir a todos os eventos, porque senão você não vai ter o tempo para o estudo, né? E isso vai ser fundamental. E você vai investir também uma quantia razoável de dinheiro na preparação. Você vai precisar comprar material, se inscrever em algum cursinho, você vai ter as inscrições dos concursos, que nem sempre é barata. Muitos concursos envolvem viagem, então você vai ter que ter passagem de avião, ônibus, dependendo da distância, hotel, alimentação fora. Então tudo isso vai comprometendo uma parte da tua renda. Então você tem que ter esses grandes números em mente para saber se você vai ter condição de manter o estudo durante o tempo necessário. Bom, passando dessa fase da motivação, você tendo escolhido as razões corretas para fazer o concurso público, vamos avaliar um pouco os 10 erros mais comuns que os candidatos cometem. O primeiro deles é iniciar o estudo sem definir uma área, um cargo-alvo. Isso é essencial na preparação, isso vai decidir se você vai gastar
2, 3 anos a mais para conseguir uma aprovação, em vez de ser bem objetivo com o menor tempo possível até a aprovação. Então, quando você estuda para qualquer concurso, você não tem um foco definido. E aí você começa a ver vários conteúdos diferentes que não se complementam e também não facilitam na hora de fazer a prova, porque você tem muita informação na sua mente que não é necessária para aquele concurso. Então o ideal é você restringir ao máximo. Se você, por exemplo, quer ser fiscal da Receita Federal, então vamos estudar para esse cargo. Aí você avalia o tempo para um edital, para uma nomeação. Teve um concurso da Receita Federal nesse ano e, em geral, leva 3 anos para ela fazer um novo concurso. Aí você vai ver, vou ficar 3 anos esperando até sair um edital. Então, não é o ideal eu seguir o foco nesse momento só nesse cargo. Mas o auditor fiscal é da área fiscal, então de repente eu posso tentar também um concurso para a Secretaria de Fazenda do estado que eu moro, dos estados aqui do lado, né? Aí você avalia então a possibilidade de estudar para a área fiscal. E aí você começa a analisar qual é o conteúdo que a área fiscal costuma cobrar nas provas. Então você vai olhar o edital do estado, por exemplo, aqui São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Santa Catarina, Paraná, os estados assim no contorno, ao redor, né? A não ser que você também abra mão da proximidade de onde você mora e vai fazer qualquer Secretaria de Fazenda aí pelo país. Então você pode tentar os concursos mais distantes, só que envolve, obviamente, os custos de deslocamento para fazer a prova e tudo mais. E aí você avalia esses editais e vê quais são as matérias comuns. Então cai muito português, direito constitucional, direito administrativo, direito tributário e matérias que são comuns realmente a todos esses editais. Então você começa a sua preparação focando nesse conjunto de disciplina. E aí, quando abre um edital, você avalia como é que está a sua preparação e o que mais que você tem que estudar. Então, eu já dominei esse ciclo básico. Aí saiu o concurso para a Secretaria de Fazenda de Minas Gerais. Aí eu vejo lá o que ainda falta estudar e complemento o estudo para aquele ponto. Mas, inicialmente, eu estou focado nessa área. Eu não estou estudando matérias que não tem nada a ver com a área. Então, por exemplo, direito do trabalho. Poxa, eu não vou estudar direito do trabalho porque não tem nada a ver com a área fiscal. Embora possa sair um concurso para auditor fiscal do trabalho e essa matéria é importante para lá. Mas no começo eu não vou estudar essa matéria porque ela só seria direcionada para um cargo específico dentro da área que eu quero assumir. Entendeu? Então, o foco é essencial. E para saber se você consegue se adaptar a essa área de estudo, é importante que você veja também os cargos que tem disponível e qual é a atividade deles. Então você vai ver o que um fiscal faz. Isso bate com o que eu quero? Bate. Então siga em frente. Vou ver o policial. A área policial tem cargo de escrivão, tem cargo de agente. Se eu tenho formação em direito, eu tenho cargo de delegado. Então você vai avaliar qual é a atividade do dia a dia desses cargos para ver se você se identifica. E aí você fortalece a motivação para continuar estudando. O segundo erro que também o candidato comete é iniciar o estudo sem entender como é que é o processo do concurso. Então, um concurso ele ocorre simplificadamente nos seguintes passos. Vai ter uma autorização para a realização do concurso. Então, o governador do estado autorizou o concurso para a Polícia Civil de São Paulo. Autorizou 700 vagas. Depois disso vem uma formação de uma comissão do órgão para poder dar andamento na escolha da banca, na decisão do conteúdo, na distribuição dos cargos. Então tem todo um processo interno do órgão. E aí ela faz um edital para a escolha da banca. Então vão participar várias bancas, vai gastar um tempo ali para escolher se vai ser Sebrasp, Fundação Carlos Chagas, ou outra que esteja organizando, por exemplo, a VUNESP, que cuida dos editais aqui da Polícia Civil de São Paulo. Depois disso, a banca vai montar o edital para iniciar, de fato, o concurso.
E aí o edital vai ter todas as regras, como é que vai ser a prova, os locais, o salário, todas as informações ficam no edital, que é a lei do concurso que você está fazendo. Você tem que seguir aquelas regras ali. Depois vai vir a prova, e aí vem recurso para a prova, para o gabarito, né? Depois vem um gabarito definitivo, e alguns concursos têm uma outra fase para a prova discursiva. Concursos policiais ainda vem uma outra fase, vem a fase de avaliação física, aí depois alguns concursos têm uma fase de avaliação de títulos, mestrado, doutorado, toda essa parte. Então vão tendo várias fases até chegar no final, ter o resultado definitivo que você foi aprovado dentro das vagas. E aí depois vem a espera da nomeação. Nem sempre acabou o concurso e o órgão nomeia automaticamente. Vão ter alguns concursos que não tem uma vaga imediata, é só um cadastro de reserva e o órgão vai chamando ao decorrer do tempo. Então, por exemplo, concursos de tribunais. É bem comum você ter a validade do concurso de 2 anos, ele renovar por mais 2 anos. Então, ficam 4 anos de validade do concurso e eles vão chamando candidatos durante esses 4 anos, para depois realizar um novo concurso. Então, todo esse processo você tem que entender bem para se adaptar e saber que pode demorar um pouco da sua preparação até você assumir o cargo. No meu caso, eu estava estudando para a área fiscal, eu estava esperando o concurso de auditor fiscal, apareceu um concurso quando eu não estava muito bem preparado ainda, e aí eu não consegui ficar entre as vagas. Depois continuei a preparação e um ano depois, mais ou menos, eu já estava me sentindo apto a conseguir uma vaga. Só que ainda tive que aguardar mais um ano para o edital aparecer. E aí eu fiz a prova em dezembro, e no caso da Receita Federal foi rápido, eu consegui tomar posse em junho do ano seguinte. Então foram 6 meses entre ter feito a prova e iniciado a trabalhar. Outro erro comum do candidato é a euforia ali inicial. Você começa a assistir vários vídeos no YouTube e se identifica com algum cursinho, identifica com alguns professores, algumas falas dessa área, né? E aí resolve comprar um pacote. Eu vou estudar para fiscal. E aí compra lá um pacote para a Receita Federal e começa a estudar. Só que isso não segue uma ordem natural. Primeiro você tinha que ter feito essa parte que a gente acabou de falar, de analisar todo o processo, analisar os cargos, as áreas, para escolher o que você quer realmente fazer, e aí sim você vai procurar um material específico. Então tem algumas preparações que são exclusivas. Então, se você quer fazer um concurso de procurador do município do Rio de Janeiro, tem um cursinho que é muito orientado para esse cargo, então talvez aquele material seja melhor em vez de um material mais genérico. Em alguns casos você pode acabar se deparando com um curso que você comprou, um material que você comprou, que não vai ser tão útil na tua preparação. Então não inverta a ordem. Primeiro decida qual área, qual cargo que você vai fazer, para depois comprar um curso adequado a ele. O quarto erro está muito ligado com o primeiro, é você querer fazer qualquer concurso que aparecer. E é a situação típica do candidato que perdeu o emprego e resolveu estudar para concurso público. Então, o primeiro que aparece, ele já vai correndo ver o edital e começa a estudar para esse conteúdo. E aí acaba não passando. Aí sai um outro edital, ele vai e estuda para esse concurso, também não consegue passar, porque ele está sempre quebrando e estudando um conteúdo muito grande e não sendo bom em nada. Então você está estudando, 20, 25 matérias e é impossível você ser bom em um conteúdo tão vasto. Então precisa focar. Então, mesmo que saiam concursos antes da sua preparação, antes do que você quer, né, o cargo que você quer, pule eles, não caia na tentação de sair fazendo concurso. O ideal é você estudar a parte básica, ficar bem preparado naquela parte básica. E aí isso você vai vendo com o teu resultado no estudo, vai vendo o seu percentual de acertos, que é algo que a gente vai falar mais em outros vídeos. E aí você vai chegar num ponto que você se sente apto, que está dominando o conjunto básico das matérias. E aí sim você começa a fazer alguns concursos para ir pegando a experiência. E é importante que você já vai sabendo que você não está apto ainda a passar,
a conseguir uma vaga, mas vai ser menos estressante o processo da experiência de um dia de prova. Isso é bem válido. Não é válido você sair atirando para todos os lados, mas é válido você fazer alguns concursos pontuais durante a sua preparação. O quinto erro mais comum dos candidatos é você tentar ir além das suas capacidades. É você colocar metas irreais que você não vai conseguir alcançar, definir cargas horárias excessivas de estudo. Então você pega gente que fala que vai estudar 10 horas, 12 horas por dia, todo dia, de segunda a domingo. Isso é contraprodutivo, você tem que buscar um equilíbrio. Então você vai precisar ter o teu tempo de estudo, com certeza. Vai precisar ter uma atividade física, porque estudar é um processo que requer muito do teu corpo. Você vai ficar sentado lá durante horas, tendo uma atenção grande no que você está lendo, no exercício que você está fazendo, e isso tudo consome as suas energias e você precisa ter válvulas de escape. Então precisa fazer uma atividade física para fortalecer, conseguir lidar com esse dia a dia do estudo. Precisa ter um lazer também para você manter o seu equilíbrio mental e também precisa do sono. E o sono é essencial nesse processo. Não adianta você dormir menos para ter mais tempo de estudo, porque é justamente no sono que o que você aprendeu vai ser armazenado na sua memória de longo prazo. Então você tem que buscar esse equilíbrio. Então, estudar 4 horas por dia, 4 horas líquidas por dia, é o suficiente para você passar. Eu tenho um pouco mais de tempo, que eu trabalho meio período, posso estudar 6 horas. Então tudo bem, mas não tente se esforçar demais logo no começo. Vai ter um momento, que vai ser lá no final do pós-edital, que você vai ter que dar um gás e estudar um tanto a mais. Mas tem que ser pontual, tem que ser aqueles momentos finais de véspera de prova, não pode ser durante toda a sua preparação. O sexto erro bem comum é o candidato resolver estudar para o concurso só depois que o edital é publicado. E aí é um erro gravíssimo que normalmente te deixa fora das vagas, porque o candidato que é aprovado, ele tem todo um histórico antes do edital. Eu estudei, no meu caso, durante 2 anos para a Receita Federal antes do edital ser publicado. Então, quem começou depois está muito atrás de mim, né? Eu já tinha traçado um caminho muito maior para chegar naquelas vagas. Normalmente, quando o edital é publicado, você tem de 2 a 4 meses até a prova. E é um tempo muito curto para você estudar todo o conteúdo de um edital. Você vai ter editais aí que tem 150, 200 aulas para você ver. É um conteúdo enorme e impossível de lidar em tão pouco tempo. Por isso que você precisa sempre escolher a área, escolher o cargo-alvo e ir se preparando ao longo do tempo antes do edital. Quando o edital sai, aí sim você vai analisar o conteúdo, ver tudo que você já estudou, estudar o que teve de novidade e manter constância de revisão com relação ao que você já domina. Você não perdeu o que você já garantiu. O sétimo erro é aquele candidato que não conseguiu se separar da vida anterior de concurseiro. Então você resolve fazer o concurso, mas não quero abrir mão dos encontros sociais, das festas, dos cinemas. Eu quero manter tudo que eu tenho e colocar mais uma coisa que é o estudo. E o tempo ele é escasso, você só tem aquelas 24 horas por dia, você vai precisar dedicar ali 7 a 8 horas para o sono e vai sobrar o restante para encaixar todas as outras atividades. Então, se você quer colocar algo novo, algo que já era feito tem que ser retirado. Uma coisa que é comum os candidatos retirar é rede social. Então você reduz drasticamente o tempo que se dedica às redes sociais. Só isso daí normalmente já te geram algumas horas para estudar diariamente. O erro 8 e 9 são relacionados e são opostos. Então tem candidatos que começam a estudar e resolve não fazer exercício porque ainda não estudou a matéria toda. Então você quer ler a aula 1, quer ler a aula 2, quer ler a aula 3, mas não quer fazer o exercício porque fica com medo de errar muito e porque você ainda não domina aquele conteúdo. E isso é um erro grave, porque é através dos exercícios que você vai descobrir como que a banca cobra o conteúdo, quais são os pontos mais importantes.
você não precisa se preocupar com o teu percentual de acerto nesse começo, né? Você está começando a conhecer aquela matéria. Quando eu comecei a estudar, eu nunca tinha visto direito constitucional, direito administrativo, nenhum dos direitos, porque minha formação era de tecnologia de informação, não tinha nada a ver com direito. Então, eu precisava fazer exercícios para saber o que eu tinha que estudar de fato. Eu pegava uma aula de direito administrativo que era enorme, como normalmente são, e o conteúdo é muito grande, e você tem que focar no que é mais importante nos concursos. Não preciso dominar todo o direito administrativo, porque não é a minha especialidade, nem vai ser minha especialidade. Então eu só preciso saber o que realmente é cobrado em provas, e para isso eu preciso fazer questões. E o oposto também atrapalha, que é quando você começou a estudar, faz os exercícios e fica muito preocupado com o percentual de acertos. Então, o exercício ele vai ter funções diferentes durante a sua preparação. Então, lá no comecinho, a função dele é entender como a banca cobra, o que é mais cobrado. E aí, no segundo momento, você vai sim se preocupar com o percentual de acertos que você tem que ir melhorando. No terceiro momento, aí você já vai começar a se preocupar com o tempo que você leva para fazer cada exercício. Então, cada momento tem uma função, então você não pode inverter a ordem, não pode botar a carroça na frente dos bois. E, por fim, o 10º erro mais comum é o candidato encontrar vários vídeos na internet que propõem fórmulas mágicas de siga o meu método e passe no concurso público em 3 meses, em 4 meses. Eu fiz isso daqui estudando 1 hora por dia e consegui a aprovação. Então são fórmulas que no dia a dia que a gente vê lidando com o concurso há tanto tempo, não dão certo. Não existe uma fórmula mágica. A mágica é você ter uma determinação, uma rotina, uma frequência de estudo, e você vai evoluindo passo a passo. Então é como construir uma casa, você tem que colocar lá o alicerce, e colocando tijolo por tijolo, depois o telhado. Então é todo um processo que você tem que seguir para conseguir o teu objetivo. Não existe atalhos nesse processo. O grande atalho é você não cometer esses erros. Você sabe, conhecendo eles, evitando eles, você vai conseguir reduzir realmente o tempo que você vai precisar até a tua preparação e a tua aprovação. Agora, vendo toda essa motivação para você resolver fazer um concurso público e todos os erros que o candidato costuma cometer, você consegue traçar um perfil das pessoas que realmente são aprovadas e viram servidores públicos. Então, normalmente são pessoas que têm uma boa disciplina, ela consegue manter ali o planejamento que ela fez. Então, vou estudar 4 horas na segunda, 5 horas na terça, 4 horas na quarta, 3 horas na quinta, e mantenho isso semana a semana até conseguir a minha aprovação. É uma pessoa também muito organizada, então ela tem lá o material dela todo separadinho, bem organizadinho, um sisteminha para fazer as marcações. Então essa organização ajuda a diminuir as suas distrações na hora que está estudando. E com tudo isso ela tem a capacidade de seguir as regras. Então você vai ter regras tanto na hora que você está estudando, quanto as regras do edital, e depois as regras quando começar a trabalhar. Então você tem que se adaptar ao estilo do serviço público, que é diferente do estilo da iniciativa privada. Você vai ter uma burocracia maior, então você não consegue fazer tudo o que você quer. Você tem que seguir um certo ritual, falar com a chefia que vai apresentar a ideia para um outro, e vai ter um debate até você conseguir implementar o que você gostaria de fazer. Em alguns casos você nem vai conseguir seguir todo esse processo, porque já está tudo bem sedimentado nas regras do órgão e você só tem que seguir ali o regulamento. Então, normalmente as pessoas que são mais criativas, mais dinâmicas, elas não costumam tolerar essa burocracia e aí tende a se sentir limitada e fica infeliz no serviço público. Então, em geral, essas pessoas buscam alguma outra atividade onde a criatividade dela seja melhor trabalhada.
Agora, as pessoas que gostam de ter uma programação mais certinha, um horário fixo, eu sei que eu começo a trabalhar às 9, quando der 5 da tarde já terminei, eu sei exatamente o que eu tenho que fazer, o meu planejamento já está traçado de longo prazo, eu já tenho minha carga de processo do começo do ano até o final do ano, é só eu ir executando. Essas pessoas normalmente se dão melhor no serviço público. Então avalie bem qual é o seu perfil, se você vai ser uma pessoa que vai se adaptar ao serviço público e para valer a pena todo esse estudo que vai ser realizado para conseguir um cargo público. Então nesse vídeo a gente viu o motivo para você resolver virar um concurseiro e os erros que o concurseiro cometem e que vocês devem evitar. Agora eu queria ouvir a experiência de vocês. Se já cometeram algum desses erros, se cometeram algum erro que eu não tenha falado, comentem aqui embaixo. Esse é o primeiro vídeo de uma série que eu quero fazer sobre a trilha do concurseiro. Então a gente falou hoje sobre a decisão inicial de se tornar um concurseiro, e no próximo vídeo vamos falar dos primeiros passos que o concurseiro tem que tomar. Depois vamos falar sobre organização do estudo, método de estudo, técnica para leitura eficiente, resolução de exercícios, melhoramento do percentual de acerto, resolução de prova, técnicas de chute, enfim, vamos falar tudinho, desde o zero até a aprovação. Se você gostou desse vídeo, por favor, deixe o like, se inscreva no canal e compartilhe com os amigos. Até logo e bons estudos!